7 horas mais 10 minutos, 7h10, estamos chegando com o toque de letra deste domingo. O Grêmio ganhou com autoridade, com tranquilidade do Esportivo 3-1 hoje lá na Montanha dos Ventos. O Inter ontem fez 4-0 no Caxias. Jogos em andamento agora no Campeonato Gaúcho, 4 partidas em andamento, especialmente aqui em Porto Alegre. O São José, que vai empatando com o São Paulo de Rio Grande, 6 minutos de bola rolando. Também os outros jogos já começaram em São Leopoldo, Aimoré e Pelotas, outro jogo importante desta noite de domingo. Mas aos 61 anos, nossa força é a tradição. E Chopp Calena, bem gelado, curta muito ao lado de Calena. Vendas por atacado 2121-0050. O toque de letra deste domingo com Daniel Zucco na mesa de áudio, a central técnica do Eloy Lopes, a coordenação de central do José Moacir Bittencourt Pereira, a produção do Gutierrez Sanches, a coordenação de esportes do Márcio Beyer. Hoje conosco os amigos Daniel Flores, Antônio Dutra Júnior e Eduardo Magriço. É isso, né? Magriço. Acertei. Pela bancada tricolor e na bancada colorada, o Fabrício Berto e o Thiago Issa. Vamos até às 9 da noite no Toque de Letra. Depois teremos o último toque aqui na Guaíba. Eduardo Magriço, muito obrigado pela presença. Obrigado, agradeço o convite. Boa noite aos amigos ouvintes da Rádio Guaíba. Na mesma linha dos outros conselheiros, louvo as promessas do Grêmio. É muito difícil lançar jovens jogadores, e o Grêmio está fazendo isso muito bem esse ano. Lançar jovens jogadores talvez seja a tarefa mais difícil no futebol. E o Grêmio, porque é muito difícil se afirmar, é muito difícil ter continuidade. Grêmio e Inter são pressionados diariamente, um bombardeio de informações, um bombardeio de opiniões. E o Grêmio está cumprindo muito bem essa fase. Fazemos voto que o Grêmio continue bem, porque só as vitórias garantem que o atleta passe de promessa para jogador de futebol. Mas o que me encanta no Grêmio, eu gostaria de deixar registrado, é que este ano o Grêmio propõe um jogo, conhecendo os seus limites, mas é o Grêmio que propõe um jogo. Já mostrou isso no Grenal, quando começou a propor o jogo e não saiu o primeiro gol. Mostrou isso durante a maior parte do tempo em Montevidéu, e hoje, apesar de um adversário fraco, apesar de um adversário que levou um gol muito cedo, teve jogador expulso muito cedo, foi o Grêmio quem propôs o jogo o tempo todo. E é essa mudança de mentalidade, do Grêmio ser o Grêmio, do Grêmio que toca passe em direção ao gol, que desistiu do passe lateral, é essa mudança que eu vejo como mais importante, considerando esses 3 últimos jogos do Grêmio. Eu que acompanho, até já acompanho bem mais e hoje acompanho bem menos do que gostaria, mas acompanho os jogos dos times B da dupla Grenal bastante. O Luan, ano passado, ele já se destacava, ele fez muitos gols, especialmente no estadual de juniores, porque na verdade o Grêmio tem o time B e o time C, né? O time B é o que joga a copinha profissional, o time C é o que joga o estadual de juniores no primeiro semestre e a copinha de juniores no segundo semestre, e os outros campeonatos, aqueles todos, Copa BH e tal. E ele veio pro Grêmio depois da Copa São Paulo, ele jogava no América de São José do Rio Preto, fez 6 gols na Copa São Paulo ano passado de juniores, em 2013, e aí foi trazido pro Grêmio. Ele vem em fevereiro ou março do ano passado pro Olímpico, e está 1 ano aí no Grêmio, veio do América de São José do Rio Preto. Ele que começou jogando futebol de salão lá na cidade dele, ele é de Rio Preto mesmo. E passou por um outro time pequeno lá de São Paulo. Catando Vence. Tá, é isso aí, exatamente, assim, exatamente. Por aí. Foi o olheiro do Grêmio que olhou bem lá em São Paulo. Méritos do olhou olheiro. Bem ele, olhou bem o Wendel. O Wendel é outro jogador que veio do Londrina, foi criticado uma barbaridade que o Grêmio estava trazendo um jogador só do Juventude, do Londrina. Tá aí o Wendel, uma afirmação. Na questão do Wendel, muitos fizeram uma maldade. Não sei se com motivo ou sem motivo, aí vocês analisem. Porque ele veio do time que o presidente é o amigo do Luxemburgo, que é o dono do clube lá do Londrina, que era o dono daquele time do Irati anteriormente, quando se fez a alusão que o Luxemburgo então não foi maldade, tinha motivo. Fazer a pré-temporada lá e exatamente. Tudo mais. Então não foi maldade, tinha motivo para desconfiar. Ele é desse time. Deu certo, mas tinha motivo. O dono do Londrina hoje, o presidente do Londrina é o que era do Irati, que teve aquela relação com o Luxemburgo. Mas mostra que o processo de lançar jovens jogadores é um processo de equipe, do Grêmio como um todo.
desde o olheiro, desde aquele que escolhe o olheiro, daquele que acredita no olheiro, daquele que resolve investir no jogador, a formação do atleta e o momento final, que é esse momento delicado que o Grêmio está vivendo agora, que é dar a devida oportunidade para cada um e proteger os atletas das críticas, né? Hoje o Busato, que é um jogador que não joga há muito tempo, né? Um goleiro precisa de ritmo, treinar é diferente de jogar, teve uma falha boba na saída de jogo e foi criticado como um péssimo goleiro. 5 minutos depois ele fez uma defesa sensacional no chute na frente do gol. Então esse é o momento que nós temos que proteger os nossos atletas. O Everaldo não estava jogando, é um menino de 22 anos, eu até me enganei hoje, confundi ele com o Everton. É um menino de 22 anos. Teve emprestado no Caxias já. Isso, e não estava conseguindo ir bem na partida, mas ele estava sempre no lugar. O que me chamava a atenção é que o Everaldo estava sempre no lugar. Ele tinha o faro do goleador de estar sempre pronto para a jogada. Numa bola que ele foi servido pelo Moisés, ele fez o gol com uma facilidade imensa, porque a bola era fácil e especialmente porque ele estava no lugar. Então, o torcedor do Grêmio, tenha muita paciência com os nossos atletas que estão sendo lançados, né? Dessa leva, evidente que nós talvez não conseguimos lançar todos, transformar todos em grandes atletas, mas nós temos muita chance de formar muito bons jogadores para os próximos anos. Em 2012 o Everaldo fez trocentos gols nos juniores do Grêmio, trocentos mesmo, quase 30, um número assim absurdo, e acabou não tendo sequência. O nome do empresário é Sérgio Malucelli. Um lance que me chamou a atenção do Everaldo foi um lance no meio do campo, que ele disputa uma bola aérea, o jogador do Esportivo fica parado e ele pula quase que 2 metros de altura para ganhar a bola, e o juiz inverteu a falta, deu a falta no Everaldo, que ganhou de cabeça, e não no jogador que fez a cama de gato, mas ele tem muita impulsão, coisa que ele não teve chance de mostrar durante o resto do jogo. Bem, amigos, eu sou um defensor contumaz do Campeonato Gaúcho, defendo e adoro o Campeonato Gaúcho, é um campeonato que eu considero fundamental, importantíssimo. E brigo muito pelo Campeonato Gaúcho, briguei muito com meu amigo Vinícius Sinotti nos 2 últimos anos, quando ele dizia que o nível técnico estava horroroso. Agora esse ano eu estou me entregando. Serve de parâmetro? Não serve de parâmetro. Tá feio. Não serve de parâmetro, acho que são muitos clubes em poucas datas, os clubes têm que fazer um investimento muito alto, e eu imagino a dificuldade desses clubes do interior. Eu gostaria de colocar um ponto em relação ao Campeonato Gaúcho. A grandeza de Grêmio Internacional está basicamente nos seus torcedores da capital, da região metropolitana e do interior. A capital tem 1,5 milhão de habitantes, Grêmio e Inter tem cada um 8 milhões de torcedores, que são os consumidores e que fazem com que o Grêmio tenha uma cota de televisão, não como a cota do Corinthians, mas também não como a cota do Atlético Paranaense. Quem faz essa diferença, ou do Bahia, é o torcedor do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, que merece ser homenageado com a presença do Grêmio em Veranópolis, agora em Passo Fundo, na região sul do estado. Mas são muitos clubes e os clubes têm que dividir entre si os poucos recursos que têm para contratar os poucos atletas que estão disponíveis. Então, a evolução natural do Campeonato Gaúcho é um Campeonato Gaúcho com menos clubes. Talvez uma fase final, essa fase final de 8, com a presença de Grêmio e Inter, seja um campeonato realmente forte, que realmente sirva de teste para Grêmio e Inter, e seja uma efetiva homenagem a esses nossos torcedores do interior e que fazem a grandeza de Grêmio Internacional. Mas, Magrício, eu concordo em parte com o que tu está dizendo, porque tu está realizando o desejo, o campeonato que tu gostaria. Mas os campeonatos que nós estamos tendo, é só ver o público de Grêmio e de Internacional, não é? O Internacional ontem foi uma coisa à parte, porque era uma reinauguração. Mas hoje, por exemplo, tinham quantas mil pessoas no Esportivo? Normalmente lotava. Ou seja, não tem mais o apelo do torcedor. Claro, vai com o time B, uma hora vai com o time A, é o ônus de quem se classificar. Mas hoje era um time mas titular com o que decidia essa partida, Daniel? Essa partida não decidia nada. Mas então é isso que eu quero dizer. Então o Campeonato Gaúcho, é o que eu estou dizendo, o Campeonato Gaúcho
tu moldaste o que seria bom. Porque nem dizer que era o time B hoje serve desculpa, é um porque não campeonato era. sem apelo. Nenhum. Todo o Grêmio, por exemplo, está disputando esse campeonato, está dando força pro campeonato, mas sabe, quando é o segundo jogo do Grêmio na Libertadores, não do dia 25 agora, o de março. Podem ver, vai ser bem perto das finais. Acho que é dia 12 de março. E o Grêmio joga, vou olhar aqui, mas acho que é dia 12. Aí, e o Grêmio joga 16, 10, as finais do Gauchão, tu vai botar em risco uma Libertadores para jogar um Gauchão, nem Grêmio nem Internacional, os anos que o Internacional ganhou os títulos, que foi 2006, 2010, não ganhou o Campeonato Gaúcho também. Nós só vamos ter um Campeonato Gaúcho quando os dois, e tomara que a gente nunca tenha esse Campeonato Gaúcho, quando nenhum dos dois esteja na Libertadores. Dos 4 títulos gaúchos na Libertadores, só o Grêmio, aquele de 96, foi campeão gaúcho. Jogou com o Bangozinho. Ganhou e jogou com o Bangozinho, porque não era para ganhar. Ganhou por um detalhe, porque não deu valor pro campeonato, porque é uma grandeza maior. Mas fez um time específico para o campeonato. E ali formou uma equipe específica para o campeonato, que é diferente de ir mesclando. Uma hora entre os titulares, outra hora entre o misto. Mas no Grenal decisivo terminou o jogo com 8 titulares naquela vez lá. Lembram, né? Foi uma grata surpresa. Eu acho que o Campeonato Gaúcho, o nível técnico do Campeonato Gaúcho, ele espelha aquilo que o Rio Grande do Sul hoje ele representa em termos nacionais, né? O Rio Grande do Sul anda para trás e o nível técnico do Campeonato Gaúcho, né, ele anda acompanhando o ritmo do estado, né? Nós estamos perdendo terreno na economia e nós estamos perdendo terreno também no futebol. Esses clubes do interior, né, que fazem futebol, é inexplicável que eles não consigam fazer um gramado, que eles não consigam ter vestiários, porque se fosse algo pontual. Não, mas é anos. Nós temos aqui clubes que disputam há anos o campeonato, com gramados ruins, com vestiários ruins, péssimos, com arquibancadas horríveis, com estádios caindo aos pedaços. Muitos já melhoraram, né? Eu fico Lajeado, impressionado. Bento, É por isso que eu fico impressionado Robusto. com situações como ontem, que o Internacional foi submetido de estar a 3 horas antes do evento com o estádio não liberado. Submetido a exigências que eu quero saber qual é dos estádios, quais são os estádios do interior que têm condições parecidas com a que o Beira-Rio está apresentando agora em obras. Então é brincadeira. Grêmio Isso aí é uma Inter, palhaçada comparado com as outras praças aqui da Série A do Gauchão, é ficção científica. Nós estamos aqui filme de ficção científica contra a Era das Cavernas, por mais ofensivo que pareça isso. Mas olha que vem o estádio do Cruzeiro aí. Não, o Lajadense fez um belo estádio. O estádio do Novo Hamburgo é novo, é só um pavilhão, bem dizer. Mas se não tivesse esse piso aí horroroso. Mas eu queria saber se o sistema de som do sistema de emergência, como é que funciona? Se está liberado pelos bombeiros de Lajeado, pelos bombeiros de Veranópolis, os bombeiros de Bento Gonçalves. Não, deve estar, mas a exigência... O vestiário dos visitantes em Veranópolis é uma vergonha. O campo do Novo Hamburgo deve ter assim uma segurança tão absurdamente melhor que lá a avalanche é permitida. Lá a Brigada Militar não tem problema com protetor de corpos e tal. Se o Grêmio fizer um gol num Grenal disputado lá, como já teve, a avalanche vem com tudo. Em Caxias vem com tudo. Esses estádios eles devem ter algo que a gente não consegue entender, como eles estão, né, sendo abençoados com todos os aparatos da Brigada, dos bombeiros, da Segurança Pública, do Ministério Público e tal. E aqui com o Grêmio botando mais uma pimenta nisso, eu sou muito burro. Porque tem coisas que eu não consigo entender. Como é que a Brigada Militar não tem condições de dar segurança a 2 jogos simultâneos em Porto Alegre? Por exemplo, São José e São Paulo do Rio Grande, que tem 300 pessoas no Passo da Areia, e Inter e Caxias, que tinha 10 mil pessoas no Beira-Rio. 2 jogos não pode. Agora, um jogo com 40 mil pessoas, no caso de um Grenal, pode. Me expliquem isso. Porque está proibido 2 jogos em Porto Alegre ao mesmo tempo. Não consegue tirar piquete da frente das empresas que a pessoa quer trabalhar, tu quer que a Brigada coisas difíceis. Esse é o momento. Uma coisa eu compreendo, que é a questão quando é jogo de Grêmio e Internacional. Não, mas estão proibidos. O Cruzeiro não pode jogar em Porto Alegre no mesmo horário do Grêmio. Vai entender. O São José, o Cruzeiro. São José, Inter, Grêmio e Cruzeiro são as tabelas espelhadas. Porque é Grêmio Internacional no mesmo dia é complicado por causa dos ônibus. Chega na região central, concentra os torcedores para pegar o transporte público e isso pode se transformar numa zona de conflito. Então isso até é compreensível.